Quanto a esta questão, o psicólogo Fernando Cauendima aponta para o nível baixo de literacia em psicologia e desaconselha tal prática. O conselho que um amigo dá, portanto, não respeita estratégias comunicacionais, não respeita técnicas de entrevistas ou mesmo de respostas, não respeita, por exemplo, não tem fundamento teórico, não tem fundamento, digamos, técnico para poder captar informações a partir do inconsciente do indivíduo, claro, através não só de interações face a face que o psicólogo faria, por exemplo, com a aplicação de testes, de escalas, de questionários e não só, para que se chegasse mesmo lá nos meandros mais recônditos da mente humana e perceber o cerne da questão, o cerne do problema e poder, a partir dali, elaborar uma intervenção mais adequada. Em meio a vários motivos para se consultar um psicólogo, esta especialista lamenta a pouca adesão a consultas de saúde mental. Sim, há ainda muito estigma e de longe eu posso dizer que a partir do próprio Sistema Nacional de Saúde ainda se percebe muito uma abordagem biomédica, ou seja, as pessoas estão muito mais preocupadas em cuidar da sua saúde física, quando possível e necessário, e quase que há um descaso, não é, implícito na questão que tem a ver com saúde mental. A mais pura verdade é que as pessoas vão manifestando em parte preocupações, mas é uma pena muito grande que só se achegam aos profissionais de saúde mental quando o caso já é severo, já é grave ou mesmo muito grave. Infelizmente, né, o Dr. Cauendimba é suspeita em falar desse tema porque ele é psicólogo e pode passar a ideia de que o homem está apenas preocupado em vender o seu serviço. Mas também ele é a pessoa que tem o direito de falar desse tema porque ele é psicólogo. Se não fosse ele, seria alguém que foi salvo de um problema psicológico por um psicólogo. Entanto, vale aqui dizer que, sim, concordo com o Dr. Cauendimba que nossos amigos não são os lugares, não são as pessoas mais fiáveis para buscar conselhos e mesmo que este amigo seja psicólogo, não é a pessoa mais fiável para você buscar conselho. Primeiro porque, vale aqui dizer que os nossos amigos, os conselhos da vida dos nossos amigos vêm muito enviesados. Porque os nossos amigos são como os nossos pais, em alguns momentos, e outras vezes são como os nossos inimigos. Porque o nosso amigo te aconselha sobre um problema, primeiro porque ele está preocupado com a tua proteção. Portanto, o primeiro problema do conselho do amigo é que ele vem alicerçado, vem com um preconceito ligado à proteção a ti. Ele quer te proteger, ele não te quer fazer mal. Portanto, ele vai te dar um conselho muito protetor, como se fosse um conselho de um pai ou de uma mãe, que um conselho é pá, isso até é melhor arriscar, até faz bem, vai te tornar, mas não te aconselha isso. Até como alguém que quer muito deixar uma empresa onde ele trabalha e vai pedir conselho a um amigo. Claro que o amigo nunca vai dizer, não, pode deixar essa empresa, porque sabe que vai deixar a empresa, vai estar desempregado, vai ficar vulnerável e depois que ele essa manhã faltar dinheiro, o amigo vai recorrer. Portanto, há problemas e vários problemas, não mesmo todos os problemas nossos. Recorremos a nossos amigos. Claramente, corremos o risco de receber conselhos muito enviesados. Portanto, alguns amigos, inclusive, aconselham tipo, com um conceito né, sobre viés da inveja também. Portanto, alguns amigos são invejosos, diga-se de passagem. Portanto, eles te estão a aconselhar, mas com o coração apertado e a dar-te as dicas, as vias, os conselhos mais errados possíveis, mais para o mal possível. Portanto, alguns amigos nos querem proteger, alguns amigos são invejosos, portanto, alguns amigos nunca experimentaram, alguns amigos não se conseguem colocar na tua posição. Alguns amigos, portanto, todos estão a aconselhar porque você os pediu o conselho e eles não têm nenhuma experiência na matéria, portanto, até porque também há situações, apesar de sermos amigos, só você mesmo que está a experimentar. Logo, é mais do que pedir conselhos aos amigos que vêm, né, alicerçado com muitos preconceitos, então ele não quer te prejudicar, quer te proteger, ele às vezes é invejoso e não só, ou não domina a matéria. Primeiro conselheiro de ti próprio, és tu próprio. Né? Porque Deus deu-nos a nós aquilo que se chama de consciência, né? Que é aquela voz que nos fala baixinho todos os dias sobre todos os nossos problemas. E que pouca gente, infelizmente, costuma e consegue ouvir a consciência, porque muita gente vive no barulho. Portanto, tem problema, está a ouvir música, tem problema, está a beber cerveja, tem problemas, quer sair, tem problemas, quer ouvir 60 conselhos. Portanto, liga para o amigo A, para o amigo B, para o amigo C. Um problema que ele tem, ele pede conselho a 10 pessoas, depois ele fica baralhado sobre tantos conselhos que ele recebe e acaba por afogar o seu próprio conselho.
No entanto, concordo com o Ndimba quando ele diz que pronto, os nossos amigos ainda não são os melhores lugares para pedir conselho. E tem mais, né? Os psicólogos aqui entram, para essa realidade, os psicólogos não são achados, porque não é barato, paga-se um psicólogo, e nós estamos a viver em um país com problemas financeiros vários, os jovens estão desempregados, os senhores estão desempregados, portanto, uma questão meio de crença, portanto, há pouquíssimos casos de sucessos que foram corrigidos ou resolvidos pelos psicólogos. Há a ideia ainda do elitismo, ou seja, só vai para uma mentoria, só vai para um psicólogo, só vai para um orientador espiritual, aquele que está em uma classe financeira resolvida, aquele que tem muitos problemas financeiros geralmente. Portanto, há um problema também do elitismo, né, em que as pessoas que estão bem é que vão para, né, os coaches, que vão para os psicólogos. Há um problema de crença, poucos casos foram resolvidos pelos psicólogos para mostrarmos. Problema das finanças, né? Tem problema aqui dos próprios psicólogos que não aparecem a promoverem essas consultas, às vezes gratuitas, não só. Há psicólogos, que já como dica também, mas não antes de pedir para colocar aquele like nesse vídeo, antes que eu me esqueça. E meu irmão, faz like no vídeo, partilha, se faz favor, porque o teu like é importantíssimo. O canal está a crescer, graças a Deus, e está a crescer graças a você que faz like, que partilha, que subscreve e não só. E se você ainda não está inscrito, digo ainda, se vous plaît, faça like agora, que eu ficarei muito contente, porque o seu like é o meu pagamento, é o meu salário. Não aceites consumir alguma coisa que você pode pagar. Este vídeo aqui você pode pagar por apenas um like. Obrigado. Então vou dizer como dica, né? Portanto, é para que haja massificação, não é, do acesso aos serviços dos psicólogos, que nós muito precisamos. O jovem está desempregado, o jovem foi traído. Há muitos jovens que foram traídos, então, foram corneados. Está a um pé para o precipício. O jovem perdeu o emprego, foi corneado, percebeu que os filhos que ele tem não são deles. Ou há outro jovem que se calhar está impotente, não consegue fazer filho. Há outro jovem que se calhar tem que sustentar o pai, a mãe, os irmãos, pagar a renda de casa e está desempregado. Há outro jovem que descobriu agora que tem uma doença terminal. Portanto, os jovens precisam de psicólogos, e não são os amigos que vão aconselhar isso. Porque imagina você que descobre agora que tem uma doença terminal, vai recorrer a um amigo. É claramente que o conselho do amigo vai ser em volta da tua proteção espiritual. Né? É normal, vai passar, não tem... Mas o conselho mesmo realmente é baseado em estudos psicológicos e não só, bem mesmo esquematizado, né? que aconselham segundo a causa, a particularidade, portanto, possíveis soluções, que até inclusive leva a incluir pessoas do teu circuito também a receberem mesmo conselhos. Esses aqui são difíceis de encontrar. Logo, os psicólogos têm aqui, claro, como dica, né, promoverem hoje redes sociais, os trabalhos, irem à praça e darem conselhos gratuitos, filmar, fazer podcasts na rua e ouvir problemas, dar dicas ao vivo para que o psicólogo seja conhecido e, claramente, os seus escritores amanhã sejam abarrotados. Não só pelo dinheiro, como também, para cima de tudo, promover o acesso gratuito e facilitado aos psicólogos. Não digo muito gratuito, mas o acesso aos psicólogos. Porque a ideia que se tem, e também eu tenho, é de que os psicólogos são muito caros, são como os advogados. Uma hora com um advogado, você pode pagar 20 mil kwanzas, 25 mil kwanzas, 30 mil kwanzas, 40. Só para você fazer consulta, só para você explicar o problema. Depois há outros encontros, né? O primeiro encontro é a consulta, vai explicar o problema. Depois há uns 10, 20, 40 encontros que o psicólogo vai te proposer para poderes fazer aqui já o tratamento, o andamento, claro, a depender do problema. Logo, eu acho que o problema aqui está, nos psicólogos, em promoverem mais esse trabalho, e dei aqui uma dica espetacular sobre fazer podcast ao vivo, ouvir problemas, resolver, fazer call, por exemplo, hoje em dia com os TikToks, faz uma live, ouve problemas, explicas. O que estão a fazer hoje, consultas psicológicas hoje, são as pessoas curiosas. Quando eu entro no TikTok e vejo as lives, as pessoas que estão a receber chamadas e a dar conselhos, são pessoas que não têm mínima formação de psicologia. São curiosos. Hoje em dia, se os formados, os que são, não falam, os curiosos falam. E os psicólogos vão reclamando que nós estudamos, nós somos as pessoas, não estamos a fazer. Quem tem coragem de ligar a câmera e fazer live? Quem tem coragem de ir à rua e fazer podcast aberto? Quem tem coragem de ir à rua e perguntar qual é o teu problema agora? Não, o problema é esse. Como é que sabes qual é a solução? Não sei. Que tal fazer isso? Porque senão depois continuamos, claro, sempre a recorrermos aos amigos, aos vizinhos, para buscarmos aqui conselhos. E às vezes conselhos perigosos, porque, como eu disse no princípio, né, os amigos nos aconselham sobre várias vieses. Né? Um é invejoso, um é feiticeiro, um é
um vai lá, é ignorante, o outro, tempo se for, né? Em termos de litígio, o amigo também já não gosta muito daquela pessoa com a qual tu tens litígio. Então é complicado você buscar conselho, uma pessoa que te conhece. Por isso é que existem os psicólogos para que possam aconselhar pessoas que não conhecem e aconselham somente segundo, claramente, as causas do problema e também, claro, as circunstâncias. Faz like neste vídeo, estamos juntos, por Deus em diante, claramente, as causas do problema e também, claro, as circunstâncias. Faz like neste vídeo, estamos juntos, por Deus em diante, busca conselhos no padre, no pastor, no chat GPT, ok? Infelizmente, o chat GPT não tem sentimento, mas o conselho vai ser muito rígido, lamento informar. E depois, claro, manda uma mensagem para um psicólogo e pergunta quanto é que é uma consulta, caso o teu problema te esteja mesmo a matar. Não espere que atinjas o pico da depressão quando podes, quanto mais cedo possível, conversar com um psicólogo e não só. E os problemas hoje começam com está desempregado, engravidou, tem um problema, tem uma doença sexualmente transmissível, o jovem está mesmo sem saída e claramente começa a olhar para a outra dimensão como sendo a solução dos problemas. Não é a solução morrer, porque nós não sabemos o que é que nos espera, depois da morte. Faz o like, já? Até já.